chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, e há tanta coisa a se fazer, a colher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada de nós se faz mensageiro da felicidade. Viveremos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, e há tanta coisa a se fazer, a colher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos para o céu. Boa noite. Do livro Lições da Vida, de Carlos A. Bacelli, irmão José. Vida. A vida é uma aventura extraordinária e bela. Viver é o supremo dom do Criador a todas as criaturas. Cada ser é uma criação originalíssima de Deus. Cada dia está repleto de lições maravilhosas. Vivamo-lo com o interesse do aprendiz atento às lições do mestre. Bem-aventurado aquele que vive aspirando o perfume da vida no jardim de suas experiências cotidianas. A vida do homem sobre a terra é, de fato, um livro que ele está escrevendo com os caracteres indeléveis de suas atitudes. Ninguém tem o direito de tirar de ninguém o direito de viver, mesmo dos animais, nossos irmãos menores. A vida é como se fosse um eterno dia banhado de sol. Entoemos a excelsa canção do amor na alegria de viver cada momento. Por vezes, na sublime sinfonia da vida, o único acorde dissonante é o próprio homem. Que assim seja. Boa noite. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos. Elevando pensamentos a Deus, os nossos sentimentos, pensando em Jesus. E nessa tarde, final de tarde, início de noite, que possamos mais uma vez estar aqui nas bênçãos dessa espiritualidade amiga, que tanto nos orienta, que tanto nos protege, nos instrui, mas sobretudo nos consola. Pedimos por cada um dos irmãos que adentraram essa casa, encarnados e desencarnados, que possam estar com olhos para ver, coração para sentir e ouvidos para ouvir.
possamos também pensar naqueles que por algum motivo não puderam estar e que também recebam a nossa energia, a nossa luz, a luz dessa espiritualidade amiga que está aqui, está com as pessoas que estão em outros ambientes, com todos aqueles que estão na internet, pedindo pelo nosso irmão palestrante, amigo, Marquinhos, que ele mais uma vez possa ser instruído, recebendo toda essa falange, todos esses espíritos amigos, para que ele possa trazer até nós a palavra tão necessária na noite de hoje. E que dessa forma, juntos aqui, possamos agir como um farol, realmente trazendo essa luz nossa e a luz dessa espiritualidade amiga. Estamos num ambiente de amor, estamos num ambiente de proteção, pedindo que agora se inicie mais uma palestra na noite de hoje. Graças a Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite, que a paz de Deus esteja com todos, esteja em vossos lares e vocês também que estão nos assistindo através do Facebook e das redes sociais. Esse tema da criação é um tema que eu tinha me preparado para abordar em novembro, que é uma trilogia que nós começamos em outubro. Porém, por motivo de força maior, em novembro eu não pude comparecer nem na palestra online, nem presencial. O que acontece? Em dezembro, o que seria a terceira parte da trilogia, que a gente falou, Deus não castiga sua criatura, né? Ficou sendo a segunda, e a que seria a segunda, a gente não conseguiu apresentar. Então, eu trago para vocês aqui uma análise segundo o Espiritismo, né? Porque poderia ser uma análise científica, só que tem uma coisa, ficou científico. Né? Porque como é que a gente pode falar sobre a criação sem usar algum termo científico? Não é? Fica difícil. E não podemos esquecer também que a doutrina tem o tríplice aspecto: o filosófico, o científico e o religioso. Nesse tema ele está mais para o científico que para o filosófico. Bom, vamos começar com a seguinte frase: amai-vos, instruí-vos. O Espírito da Verdade está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 5. E nós temos aqui um coraçãozinho para representar o amai-vos e os livros para representar o instruí-vos. Né? Eu comecei a minha instrução com livros, hoje a gente tem Google, tem a internet para nos ajudar. Muito bem, aqui no livro dos Espíritos, a primeira parte que fala das causas primárias, capítulo 3, tem o seguinte título: da criação, que é o nosso tema da noite de hoje. Esses aqui são os itens que nós temos nesse capítulo: formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Parece comprido, né? Mas eu acho que dá tempo da gente abordar todos esses títulos. Aqui uma observação, algo intrigante na Bíblia, quando analisado ao pé da letra. Lembrando que Paulo, o apóstolo, advertiu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que a letra mata, o Espírito vivifica.
Então nós já sabemos que não é ao pé da letra que a gente tem que procurar ler a Bíblia, por exemplo, né? Mas olha só que curioso, né? Caim, filho de Adão e Eva, né? Caim mata Abel e em Gênesis da Bíblia, capítulo 4, versículo 17, diz que conheceu Caim a sua esposa e concebeu e deu luz a um filho. Mas quem era essa mulher? Se era Adão, Eva, Caim e Abel. Tá, mais tarde, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Caim. Vamos lá. Já que a gente está falando da criação, formação dos mundos. E a gente inicia o capítulo 3 do Livro dos Espíritos com a questão 37. Olha a pergunta que Kardec faz aos Espíritos. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E a resposta é fora de dúvida, que não pode ter sido feito de si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E aqui uma imagem nova que eu achei no Google representando o Big Bang, que segundo a ciência deu origem ao universo. A pergunta 38. Como Deus criou o universo? Curiosa pergunta, não é? Resposta. Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Vontade de Deus, né? Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênese bíblica. Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. E em outubro, quando nós estávamos falando de Deus, nós falamos que Deus é onipotente, ou seja, Ele pode tudo. Muito bem. Na 39, pergunta, podemos conhecer o modo de formação dos mundos? E a resposta, tudo que nesse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, olha só, o que os Espíritos respondem? O que a gente vai poder dizer é isso. Até onde a evolução de vocês vai poder compreender é isso. A matéria está no espaço, ela se condensa e forma os mundos. Pergunta de número 40. Serão os cometas um começo da condensação de matéria, né? Como se pensa agora? Mundos em vias de formação? Resposta. Isso é certo, mas é absurdo acreditar na influência deles, referindo-se à influência comumente se lhe atribuem, porque todos os corpos celestes influenciam de alguma forma em certos fenômenos físicos. Então, pergunta, os cometas são no começo dessa condensação de matéria, mundos de formação? Sim. Porém, muita coisa que a ciência está falando sobre os cometas não é bem assim. Mas a ciência está evoluindo, está avançando e vai descobrir alguns mistérios ainda não descobertos. Agora, a pergunta 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e novamente para o espaço a matéria que ele compõe? Resposta. Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, da mesma forma como nós, o corpo físico, encerrando o período vital, de fluido vital, ele volta a ser oxigênio, nitrogênio, carbono e hidrogênio, os mundos também, essa matéria que se condensa, também se dissipa e volta para o espaço. Né? Mas não precisam ficar preocupados, não, que na Terra a previsão é isso acontecer daqui a alguns bilhões de anos, então até lá a gente já evoluiu bastante.
42. Podemos conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Podemos saber quanto tempo levou a formação da Terra, por exemplo? Resposta: não. Nada te posso dizer a esse respeito, porque só o Criador o sabe. É loucura quem pretenda sabê-lo ou conhecer o número de séculos que dura essa formação. Então a ciência fala que a Terra tem 4, 5 bilhões de anos de idade, que o universo, desde o Big Bang para cá, tem 15 bilhões. Eu até falo só isso. Quanto tempo depois da formação do espírito leva para ele começar a ter a primeira encarnação? Quantas encarnações levou Cristo até chegar a Cristo, formar planeta e passar as suas mensagens, seja pessoalmente, como aconteceu há 2022 anos atrás, 2023 agora, né? Ou através de seus emissários? Pode botar bilhões de anos nisso daí. Então, nada podemos saber a esse respeito. Bom, mas a ciência falou. Sim, a ciência falou porque o cálculo que ela tem é esse. Ela não conseguiu descobrir nada anterior a essa data que eles dizem. Por isso que eles afirmam essa data. Então, nós não podemos saber com exatidão ainda. Tudo bem. Já que estamos falando da criação, a formação dos seres vivos. É a 43. Quando começou a Terra a ser povoada? Resposta: no começo, tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão e, pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Não é? Então vem vindo desde aquela bola de fogo, se desprendeu da nebulosa solar, foi se resfriando, formando água, surgiram a seu tempo os seres vivos. Pergunta 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Resposta: a Terra continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Quando a gente fala germes, é o mesmo que germe, que é a forma embrionária que vai dar origem a um novo ser. Então, na imagem começa com um átomo, molécula, célula, seres unicelulares, a química inorgânica, a química orgânica e os seres mais complexos. Continuando aqui. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuar neles a força que os mantinham afastados e formaram os genes de todos os seres vivos. Esses germes permaneciam num estado latente de inércia, paradinho, assim como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício do surto de cada espécie. Então, assim como a crisálida fica aparentemente inerte para formar a borboleta, a planta, então, mais ainda, a crisálida a gente já pode ver ela ali no topo da árvore. A planta está debaixo da terra, a gente nem sabe o que está acontecendo. Né? E aí surge o broto, árvores frondosas como as sequoias, o carvalho. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Pergunta 45. Onde estavam esses elementos orgânicos antes da formação da Terra? Essa é boa. A gente não se assusta com fórmula, isso é só para ilustrar, né, a química orgânica. Né? Onde é que estavam esses elementos? Onde eles estavam? A Terra não existia, não é? Então não se assusta com as fórmulas, não é só para ilustrar.
Resposta: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço entre os espíritos, ou em outros mundos, em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar em existência nova em novo mundo. Então, esses elementos já existiam, né? Como nós falamos ali, matéria que estava no espaço, e quando a Terra se formou, vieram para a Terra. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie de cristais, desde que encontraram condições especiais, determinando a temperatura, pressão, né? A menor perturbação dessas condições basta para impedir a reunião desses elementos, ou pelo menos obstar a disposição regular desse cristal. Para ilustrar, nós temos aqui o exemplo da molécula da água, que segundo a ciência é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, em seu estado geralmente natural líquido, as moléculas se movimentam, né, como um fluxo de um rio. Se eu aqueço a água, as moléculas se agitam e a água evapora, torna-se gás. E a gente pode ver isso muito bem na chaveira, né? Agora, aqui não está na imagem, mas se ao contrário eu começo a esfriar a uma temperatura de 0 graus, essas moléculas elas ficam quase que paradas e a água congela. Então, se eu vou trocando as condições, eu não tenho cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos, conservaram-se germes de plantas e animais que só se desenvolveram segundo uma certa temperatura, um certo meio apropriado. Vírus, bactérias, amebas, dando origem a plantas, animais, inclusive o ser humano. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos, após nesses germes o princípio latente de vitalidade, que apenas espera a circunstância favorável para se desenvolver. Isso é fato. Encontraram dentro de um sarcófago egípcio germe de trigo que, depois de séculos dentro do sarcófago, eles plantaram e nasceu. Então, o que diariamente ocorre embaixo de nossas vistas, muitas das vezes sem a gente se dar conta, porque não poderia ter acontecido desde a origem do globo, né? Quando era bola de fogo, foi se resfriando, surgindo água, surgindo alguns seres aquáticos, do vegetal, depois o animal, os seres terrestres, o homem, e hoje, que chamamos de civilização. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força da natureza, diminui alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde à melhor ideia que fazemos do seu poder a se exercer numa infinidade dos mundos por meio de suas leis eternas. Esta teoria não envolve, é claro, a questão da origem dos elementos vitais da Terra e no universo. Deus tem seus mistérios e impõe limites às nossas investigações até que a gente atinja uma evolução necessária para a compreensão de coisas mais avançadas. Pergunta 46. A
ainda há seres que nascem espontaneamente? Resposta: sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunha desse fenômeno. O tecido do corpo humano e dos animais não encerram germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária, né? Quando o corpo fica inerte, que vai para debaixo da terra, não aparecem os vermes que comem? E muitas das vezes a gente achava que o verme estava dentro da terra, mas o caixão é lacrado, né? Então tá aí. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. E aí tem uma experiência que a gente pode fazer em casa. Basta pegar um pedacinho de banana e cobrir com um copo, com a boca virada para baixo. Deixa um tempo que vai começar a surgir uma larvinha e depois surge um mosquitinho, que na verdade não é um mosquito, é uma mosca que a ciência chama de drosófila. Seres que surgem espontaneamente. A pergunta 47. A espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos constituídos no globo terrestre? Que beleza de espécie humana, não é? Precisamos disseminar bastante isso para as pessoas, para elas pararem de se matar e se guerrear. Resposta: sim, veio em seu tempo. Foi o que deu lugar para que se dissesse que o homem se formou do pó da terra. Pergunta 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos seres vivos na Terra? Resposta: não. Todos os nossos cálculos são quiméricos. Esse termo quimérico é uma coisa impossível de se realizar. Então, os nossos cálculos não estão exatos, né? A quimera, que é a imagem que está ilustrando aqui, é um ser da mitologia grega que tem 3 cabeças de animais diferentes, rabo de cobra, asa de morcego, ou seja, algo impossível mesmo, né? Pergunta 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Resposta: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Ele só a revela quando julga necessário. Então, podemos dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si os elementos necessários à sua própria formação para transmitir segundo a lei de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Uma vez criados, eles conseguiram condições de se reproduzir. Aí temos aqui vários exemplos aqui, os seres unicelulares, algas microscópicas, algas macroscópicas, e vai indo em complexidade até chegar nos mamíferos, que segundo a biologia é o ser mais complexo, ou mais completo seria o termo até melhor usado. Agora vem algo muito interessante, povoamento da Terra. Adão. E olha a pergunta, a número 50. A espécie humana começou por um único homem? Resposta: não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra. Bem que eu já estava achando meio estranho. Mesmo se tivesse um homem, uma mulher, chegou a 8 bilhões, é meio estranho, né? Mas
Vamos procurar entender isso aí. Aí vem a pergunta 51. Podemos conhecer em que época viveu Adão? Resposta. Mais ou menos a época que vós assinalais. Cerca de 4.000 antes do Cristo. Então, se ele estivesse vivo, estaria com uns 6.023 anos. Vamos ver. A ciência já provou que existia homem há 15.000 anos atrás. Então, Adão não poderia ter sido o primeiro. Mas vamos lá. O homem, cuja tradição conservou o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram diversas épocas a superfície do globo terrestre. E se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente povoam. Então, essa raça é chamada de raça adâmica. Nós temos maiores detalhes no livro A Caminho da Luz, entre outros. As leis da natureza se opõem que progressos da humanidade, comprovado muito tempo antes do Cristo, se tenha realizado em alguns séculos. Como houvera sucedido se o homem existisse na Terra, se não a partir da época indicada a existência de Adão, ou seja, 4.000 antes de Cristo. Então, o que houve foi uma evolução e não foi do macaco. Essa evolução formou o homem como existe hoje, chamado pela ciência de Homo sapiens. Muitos, com razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Era um mundo ainda um tanto quanto primitivo. Diversidade das raças. Vocês acreditam que já me perguntaram se Adão e Eva eram brancos, como é que surgiram os pretos? Aí eu respondi, falei, se o homem pode fazer uma cadeira branca, não pode fazer uma cadeira preta? Quanto mais Deus, né? Mas muita gente ainda tem essa dúvida. Então vamos falar sobre a diversidade das raças, a beleza da diversidade. A pergunta 52. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Resposta. Do clima, da vida e dos costumes. É por isso que dois filhos de uma mesma mãe, criados e educados de modos diferentes e longe um do outro, não se assemelham quanto ao moral. Peço licença aqui para ilustrar isso com uma das mais antológicas cenas da comédia brasileira, excelentissimamente representada por Brandão Filho e Paulo Gracindo, que é o primo rico e o primo pobre. Apesar deles não serem da mesma mãe, eles eram primos, foram criados de maneira diferente, com costumes diferentes. Mas olha só, quando fala aqui do clima, se a gente reparar, ali na África, que tem um clima mais quentinho, o africano ele é bem negro mesmo, inclusive a pele dele chega a brilhar. Na Escandinávia, o pessoal já é bem branco, aquele cabelo louro chega a ser quase que grisalho, de tão branco que é. A Escandinávia fica ali perto do Polo Norte, bem perto do Polo Norte. Da vida e dos costumes. Assim é as diferenças. Pergunta 53 diz o seguinte: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Resposta: sim, e em várias épocas. É também o que constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se o homem por climas diversos e aliando-se os de uma raça com os de outras, novos tipos surgiram. Para ilustrar, nós temos aqui o exemplo
das raças aqui no Brasil. O índio habitava essas terras brasileiras lá em 1500, chegou o branco europeu, através dos portugueses, e que depois, mais tarde, trouxeram os negros da África. E aqui eles começaram a miscigenação, formando aí mulato, cafuso, entre outros. Aí lembrando também, no início do século XX, teve a migração japonesa. Então, assim como houve a formação no Brasil, também no resto do planeta. Aí a 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Resposta: certamente que não. Aqui duas frases que resumem a nossa palestra de hoje. A primeira é essa: todos somos da mesma família. E para ilustrar e aguçar um pouquinho o nosso apetite, porventura múltiplas variedades do mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie? Então nós temos aqui vários tipos de manga, que a ciência chama de Mangifera indica, ao nome da espécie. Né? É uma planta da família das Anacardiaceae. Nome complicado, né? Não sei porque eles botam esses nomes difíceis. Né? E essa família de plantas, que além da manga, também faz parte do caju. Então nós temos aqui a manga espada, a manga Aden, que dizem que é uma delícia, a manga Palmer, a manga rosa. Tudo é manga, tudo é Mangifera indica. Então, diferentes raças não faz diferentes espécies de seres humanos. A pergunta 54. Pelo fato de não proceder os indivíduos da espécie humana de um único, deixam de ser irmãos? Resposta: a segunda frase aqui: todos os homens são irmãos. Porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim, a evolução. Estais sempre inclinados a tomar palavras pelo significado literal. E nós no início citamos a frase de Paulo, a letra mata, o Espírito vivifica. Somos todos da mesma família. Todos somos irmãos. Pluralidade dos mundos. A pergunta 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Eu consegui aqui uma imagem com os globos se movendo. E inclusive com Plutão, que a ciência aí rebaixou ele de planeta para o planeta anão. Né? Mas olha só, Marcos, são 8 planetas, mas o Plutão tem 10, né? Eles colocaram aqui séries que, quando eu estudei, era chamado de asteroide. Hoje eles chamam séries de planeta anão. Né? Por isso que está os 10 aí representando. E a resposta? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como muitos supõem, o primeiro em inteligência, bondade e imperfeição. Entretanto, há homens que se julgam espíritos muito fortes e imaginam que pertencem a esse pequeno planetinha privilégio de conter vida inteligente. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Nós sabemos que Deus não faz nada de inútil. Então, para que colocar tanto planeta para um só ter vida? Agora, o problema é que os cientistas estão procurando de maneira errada. É claro que se um planeta está um pouquinho mais perto do Sol, muito mais distante, a vida não vai ser exatamente igual à nossa. Né? Talvez por isso que eles falam que o marciano é verde. Cara, está um pouquinho mais afastado do Sol, não pegou o Sol direito, ficou coradinho. Concordâncias, considerações bíblicas concernente à criação. Esse é o item 59
Ele é um item um tanto quanto longo e nós vamos reticenciar algumas partes. Fica aí a dica para vocês depois olharem na íntegra. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes, ou seja, a inteligência que possuem. Apoiado na ciência, a razão reconheceu inverossimilhança, ou seja, coisas improváveis dessas teorias. A que os espíritos nos apresentam confirma a opinião que há muito tempo muitos homens dos mais esclarecidos compartilham. A objeção está na contradição com os livros sagrados. Livros sagrados, Bíblia, Torá, Alcorão. Um exame sério mostra que essa contradição é mais aparente do que real. Por quê? Porque ela decorre da interpretação, muitas das vezes dada, aquilo que tem sentido alegórico. Imagina como que Moisés, lá 2.000, 3.000 anos antes do Cristo, iria explicar que surgiu a humanidade. Não, porque olha só, lá em Capela, lá, o planeta estava em provas e expiações, ia passar para a regeneração, então os capelinos vieram para cá, chegaram aqui, encontraram o Neandertal, não sei das quantas e tal. Até hoje, para a gente compreender, fica difícil. Imagine 3.000 anos atrás. Então, Moisés, ele buscou uma forma simples, usando certas alegorias e certos termos da época para explicar essas coisas. Deve-se concluir, então, que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar é que os homens equivocaram-se em interpretá-la. Então, se a gente tem uma interpretação o mais fiel possível, porque dentro do nosso nível evolutivo, nossas interpretações ainda não são perfeitas, né? O mais perto da realidade. Parece que os Espíritos estão nos ajudando aí com tantas mensagens. Olha, essa aqui é top. Admitindo-se que o homem tenha aparecido, isso é uma suposição, pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo, como datado a época em que viveu Adão. E que 1.650 anos mais tarde, toda a raça foi destruída através do dilúvio, com exceção de uma única família, a de Noé. Resultando daí o repovoamento da Terra apenas datado de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus migraram para o Egito, no 18º século, encontraram um povo já bastante adiantado em civilização e muito povoado. Ou seja, não teria dado tempo de surgir essas civilizações, né, se toda a raça humana tivesse sido destruída por um dilúvio de Noé. Então, está aí, né, as ideias religiosas, antes de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando para a par com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Então é aí, a ciência e a religião andando lado a lado, uma auxiliando a outra. Razão e emoção andando juntos. Né? Ok. Livro A Gênese, no capítulo 10 que fala da Gênese orgânica, essa Gênese de Kardec, eu vou pedir socorro a esse livro para ilustrar melhor o que a gente está falando sobre a criação, principalmente sobre a formação dos seres. Né? Livros como a Gênese, como Evolução dos Mundos, que muita gente fala, é um livro tão complicado. Não é muito complicado. O que ele tem são termos científicos que a gente não está muito acostumado. A gente conhecendo esses termos científicos, fica mais fácil de compreender o que contém. Né? O nosso item do capítulo 10 chama-se Formação Primária dos Seres Vivos. Item 1 do capítulo 10. Houve um tempo em que não existiam animais.
Logo, eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria condições necessárias para a existência delas, como comentamos ali. Isso é positivo, isso é fato. Mas como é que se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Né? Então, a imagem aqui, ela começa lá no átomo, que existe desde a formação da Terra, os átomos formando molécula, as moléculas formando os chamados orgânulos, que eles formam a célula, que seria o tijolinho de construção de ser vivo. E aí as células formam o tecido, os tecidos formando órgãos, e os órgãos formando os sistemas, que nós comentamos como estávamos falando sobre macrocosmo e microcosmo, né? Sistema nervoso, né? E esse sistema formando organismos, seja dos animais, seja dos seres humanos. E aqui o exemplo do lobo-guará, que é um organismo vivo, formado por sistemas, por órgãos, por tecido, por células, e o grupo de organismos formando população. No caso aqui, população de lobos-guará, uma matilha de lobos-guará. Essas populações formando comunidades, quase igual aos seres humanos aqui na Terra. E o conjunto deles, os ecossistemas. E o conjunto dos ecossistemas, planeta Terra. Vindo lá do átomo tão simples, né? Macrocosmo e microcosmo. O micro e o macro. Compreende-se que existindo um primeiro casal, eles se multiplicaram. Né? Mas como é que surgiu esse primeiro casal? Ilustrando aqui a Arca de Noé, que conta a história, que Noé reuniu um casal de cada animal. Então, dali, após o dilúvio, eles se multiplicaram. Só que eles já existiam antes da Arca de Noé, não é verdade? É um desses mistérios que entende-se como o princípio das coisas e sobre os quais apenas podemos formular hipóteses. Hipótese é suposição do que é possível. Teoria não demonstrada, mas provável. Teoria, parte especulativa de uma ciência. Conjunto de conhecimentos que explicam certa ordem de fatos. Noções gerais. É o que nós temos. Teorias, hipóteses, suposições, noções gerais. Claro, dentro de uma lógica. A ciência ainda não pode resolver o problema, mas ela pode, no entanto, ao menos encaminhar para a solução. Item 3. Não, vocês não estão ouvindo errado, não. O item 2 foi pulado propositalmente. A formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir, por analogia, a mesma lei em virtude da qual se formam todos os dias seres inorgânicos. Seres inorgânicos, os corpos inorgânicos são minerais, rochas, né, cristais, né, metais. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que no início pareciam complicadas vão se simplificando, confundindo na grande lei de unidade que preside toda a criação. Isso se compreenderá melhor quando for compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o grau primário daquela outra, ou seja, os corpos orgânicos, os seres vivos. Mais uma vez, para ilustrar, né? Tudo bem, são fórmulas científicas, né? Tá. Kardec coloca no item 4. A química ela considera elemental algumas substâncias. O oxigênio, nosso velho conhecido, é o ar que a gente respira. Hidrogênio também é um gás. Ele foi muito utilizado para suspender balões e um dirigível.
O problema é que o hidrogênio ele é altamente inflamável. Ou seja, uma fagulha de um cigarro, ele pega fogo. E foi o que aconteceu com o Hindenburg, o dirigível, e eles pararam de usar o hidrogênio como gás para levantar os balões. O nitrogênio, apesar de não ser muito conhecido entre nós, ele é muito utilizado geralmente como gás de limpeza e tem ele no estado líquido, utilizado para resfriamento de reatores e conservação de amostras biológicas. E uma curiosidade interessante, a nossa atmosfera se compõe 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio. Epa, mas está faltando 1%, né? Esse 1% são outros gases, tipo argônio e outros ali. Mas olha só, a gente respira oxigênio e a maioria da atmosfera é nitrogênio. É que o nitrogênio é um gás leve, o oxigênio é um gás mais pesado. Então ele se concentra embaixo da atmosfera, que é onde a gente está respirando. Por isso que quando a gente vai subir uma montanha muito alta ou pegar um avião, alguma coisa assim, a gente começa a sentir falta de ar, porque diminui a quantidade de oxigênio e aumenta de nitrogênio. Um outro elemento que Kardec cita é o carbono. Olha, ele está dentro de nós, ao nosso redor. Ele é base para a formação de uma série de coisas. Carvão, diamante, né? E ele é eliminado também da nossa respiração e da respiração das plantas durante a noite. E também na chaminé das fábricas e do escapamento dos automóveis. Qual o problema disso daí? É que o carbono se une ao oxigênio, formando o que a gente chama de gás carbônico. Ou seja, quanto mais emissão de carbono, menos diminui o oxigênio. Kardec cita aqui o cloro, nosso velho aliado também. Nós usamos ele para limpeza, desinfetar e na piscina. Um outro elemento, o iodo. Aqui ele extraído da natureza, e aqui a tintura de iodo que a gente usa nos machucados, ele é antisséptico, ou seja, ele ajuda a não dar uma infecção no machucado. O flúor usamos diariamente através da pasta de dente, o creme dental. Aqui ele na natureza, né, chamado de fluorita, que contém também cálcio. O enxofre, encontrado na natureza como essa pedrinha, não sei se vocês já chegaram a ver, e vocês desculpem a propaganda, mas uma das utilizações é o sabonete de enxofre, ideal para quem tem pele oleosa. E o fósforo, cujo símbolo é P, porque em latim fósforo se escreve com PH. E todos os metais, o ouro, a prata, o ferro e etc. E esses chamados de elementais formam os compostos, óxidos, ácidos, álcalis, sais e inúmeras variedades que compõem a combinação desses. Se a gente ler bula de remédio, vai aparecer os álcools, os óxidos, peróxidos, etc, etc, etc. E também na alimentação, o nosso sal de cozinha, né? Tudo isso são elementos compostos das bases que a gente falou ali. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige circunstâncias especiais, seja um determinado grau de calor, de sequidão ou de umidade, de movimento ou repouso, de corrente elétrica, que inclusive a ciência diz que existia muita descarga elétrica de raios no início da formação da Terra. Então olha aí a corrente elétrica usando para fazer combinações de elementos lá no princípio do planeta. Sem se verificar essas circunstâncias, a combinação não se opera. Muito bem. Eu quero aqui pedir ajuda a dois livros. Um desses é o livro Roma e o Evangelho, de Périssé. Na segunda parte,
Comunicações e Ensino dos Espíritos, eu não coloquei aqui, é o 28º item de março de 1874, comunicação de João Evangelista e Lamennais. Essa comunicação é bem grande, eu trouxe um trechinho aqui, no meu livro está na página 161 a 220, que também está no livro mais conhecido para nós, Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, no capítulo 5, que fala das encarnações da segunda raça. Não vai dar aqui para comentar Os Exilados de Capela, só o trecho. Périssé começa, antes do item que eu vou citar aqui, falando essa mensagem para nós. A caridade é o espírito do ensino do Cristo. Busquemos, pois, a caridade, nada mais do que a caridade, no fruto das comunicações entre os seres espirituais e os homens. E agora, João Evangelista começa sua narrativa. Elevei-me para além do presente, meus irmãos, e meu espírito descortinou. Descortinou o passado e algo do futuro. O caos terrestre estava imerso na luz, na harmonia universal, no fecundo seio do Criador. Vi a nuvem condensar-se e o caos obedecendo ao impulso da única lei que governa o universo. A terra ia surgindo da confusão e rolava pelo infinito, banhada nos raios do sol e envolta na luz de miríades de formosíssimas estrelas. Minha alma admirou o poder de Deus em sua sabedoria incriada. Vi levantar-se da terra vapores e a chuva cair torrencialmente, resfriando-a, fecundando-a e preparando-a para seus grandes destinos. E o seu seio virginal, obediente à suprema lei das harmonias, recebia os primeiros germes, a semente da vida, destinada a fecundar os organismos. E minha alma admirou o poder de Deus em sua inefável, indescritível providência. Agora vem um trecho que está também nos Exilados de Capela e um dos trechos que eu mais gosto desse livro, em que João narra o seguinte: Adão ainda não tinha vindo, porque eu via um homem, eu via 2 homens, eu via muitos homens, e no meio deles eu não via Adão, e nenhum deles conhecia Adão. Era o primeiro dia da humanidade, representando aqui uma imagem do Homo erectus e do homem de Neandertal. Era também o primeiro dia do sentimento, da vontade e da luz. Mas um sentimento que apenas se diferenciava da sensação. Primeiro de tudo, o homem procurou o que comer. Após procurou uma companheira, juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito via menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. No livro Roma e o Evangelho, ele ainda fala que os filhos assemelhavam-se aos pais. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sobre o cabelo áspero e rígido da cabeça. Sua boca desmesuradamente aberta prolongava-se para diante. Suas mãos pareciam-se com os pés e frequentemente tinham um emprego deste. Uma pele pilosa, rija, cobria suas carnes duras e secas, que não dissimulavam a fealdade do esqueleto. Não tinha creme hidratante na época, não é? Lamennais termina dizendo: despeço-me de vós, deixando-vos o espírito de caridade, de humildade
e de adoração ao nosso Mestre Jesus Cristo. A paz seja convosco e com todos os homens. Só para explicar aqui, que fala que a mensagem de Laminé e João. É a observação 38. No começo dessa comunicação, sabia que era Laminé quem nos falava. Mas a diferença do estilo e dos conceitos em alguns pontos nos fez suspeitar que não era só ele quem nos inspirava. Com efeito, chegamos a esse ponto, tivemos a inefável satisfação de ver que o pensamento do evangelista João também vinha fortalecer e iluminar. Por isso que está escrito assim: eu, João. Minhas irmãs e meus irmãos, eu ultrapassei um pouquinho o tempo, que eu gosto quando para 7h30 certinho, e vou encerrar com essa frase do nosso irmão Leon Denis: o espírito dormita no mineral, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e desperta no homem. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna consciente. Minhas irmãs e meus irmãos, espero ter trazido aqui para nós essas passagens sobre a criação. E olha, se não fosse importante a estudar isso, Kardec não teria colocado no Livro dos Espíritos e nem na Gênesis. Uma boa noite, que Deus esteja com todos. Nós agradecemos ao Marquinhos por essa oportunidade do estudo da noite de hoje, de trazer essas informações que mostram a complexidade da vida e da sabedoria divina. Então, só nos resta sentir muita gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade de celebrar a vida. Em seguida, a gente tem, após a palestra, o Marquinhos vai fazer nossa prece final, momento que nós temos de mentalizar nossos companheiros, nossos amores, nossos conhecidos, nosso país, nosso planeta, que a gente acabou de estudar, da sua criação, irradiar os nossos melhores sentimentos, irradiar nossas vibrações mais positivas para essa nossa casa, para a nossa grande família universal. Então, é o momento da prece que o Marquinhos vai conduzir para a gente emitir as nossas vibrações de amor e de luz. Em seguida, após a prece, nós passamos para um momento de paz. É um momento nosso. Agora a gente mentaliza por nós, a gente se conecta com a espiritualidade maior, que já está trabalhando conosco, que já está nos assistindo, e é o momento que a gente se coloca de recepção, receber os eflúvios que vêm do mais alto, para que a gente possa se sentir melhor, para que a gente possa estar mais tranquilo, estar em paz. Então é um momento que a gente pede por nós, que a gente não deve esquecer jamais. Então, esse momento do passe, como a gente gosta de frisar, é opcional. Quem não quiser, não se sentir à vontade, não tem problema, é só sinalizar, e aí os tarefeiros do passe passam para o próximo, ficam em pé, enfim, se mantém em prece. E aí a gente pede ao Marquinhos novamente para estar conosco e nos conduzir nesse momento de radiação. Gratidão. Obrigada. Minhas irmãs e meus irmãos, nunca vamos esquecer que o nosso compromisso não é com o ódio e com o amor, sim com o amor. Que nosso compromisso é estudar, divulgar e praticar os ensinos de Jesus, o Cristo de Deus. Vamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, os espíritos superiores, os espíritos de luz, o nosso Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, o único que cria espíritos, o Pai de todo o universo. Nesta oração, vamos lembrar do nosso lar, um lugar que é uma espécie de refúgio, onde começa a nossa caridade, o amor, a família, o culto do Evangelho no lar, os ensinamentos da matéria, os ensinamentos dos Espíritos. Vamos expandir para a nossa vizinhança, para o nosso bairro, a nossa cidade, ao estado do Rio de Janeiro e ao Brasil. Vamos lembrar que temos irmãos na Rússia, na Groenlândia, na Nova Zelândia. Vamos lembrar que aqueles que dirigem a cidade, o governador, o país, as nações, são também irmãos nossos. Vamos lembrar que aquele irmão que numa hora borrascosa acabou cometendo um crime, foi detido, está numa penitenciária, também é nosso irmão. Vamos lembrar que o rei que está no palácio também é o nosso irmão. Portanto, oramos por todos eles, a certeza de que a nossa bondade, a nossa caridade se expande e que evoluímos para Deus. Que Deus esteja presente em nossas vidas, que Jesus viva em nossos corações, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus.